Paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 12 do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos estudar a Igreja de Pérgamo, dando continuidade aos estudos do livro de Apocalipse. Então, os irmãos se preparem aí, os seus corações, né, para que nós possamos juntos, né, meditar na palavra do Senhor. O estudo de Apocalipse, irmãos, é um estudo bastante importante, né? Muitos não dão a devida importância, mas o livro de Apocalipse ele nos revela muitas coisas nas Escrituras. Por exemplo, somente em Apocalipse é que nós descobrimos que a quantidade de anjos que Satanás arrastou, né, na ocasião da sua queda. Apocalipse ele menciona que foi a terça parte dos anjos. E você tem essa informação no livro de Apocalipse. Ou seja, o livro de Apocalipse nos traz, né, bastante informações, né, muitas vezes que não está completamente revelado nas demais partes das Escrituras, mas nós temos a compreensão completa no livro de Apocalipse. Então, hoje vamos estudar, então, né, a igreja de Pérgamo. Né? Peço a você que abra sua Bíblia aí, né, ou o seu aplicativo, e nos acompanhe nesse estudo da Palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja de Pérgamo, né, Pérgamo significa exaltação, né? E nós vamos ler aqui, então, a partir do capítulo 2, versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz, aquele que tem a espada aguda de dois fios. Então, nós vimos aqui, irmãos, que aqui é a forma, né, como Jesus se apresenta. Né? Nós já estamos mencionando também em outros vídeos, né, que em cada igreja Deus se apresenta de uma forma. Né? E aqui na igreja de Pérgamo, esta é a forma aqui como Jesus se apresenta. E aqui nesse versículo, né, ele menciona aqui a espada aguda de dois fios, né, ou de dois gumes. Essa espada, ela representa duas coisas. Né? Essa espada, ela faz referência à batalha, mas também desculpa, faz referência à palavra de Deus. Né? Quando nós vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 149, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e com seus nobres, com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-lo-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Então esse salmo aqui está falando de uma batalha, né? Então essa espada de dois fios, que é a espada que sai da boca de Cristo, né? Os fiéis da terra, eles vão usar essa espada. Né? Os fiéis da terra, eles vão exercer vingança com essa espada. Ou seja, nós que somos a igreja, nós vamos executar a sentença e o juízo contra as nações. E em que contexto nós vamos usar isso, irmãos? Né? Então, nós vamos usar essa espada quando nós estivermos lá em Apocalipse 19, né? Nós vamos estar estudando com mais detalhes esse assunto. Mas lá em Apocalipse 19, né, nós vamos usar essa espada no momento em que nós viermos com Cristo, né, no Armagedon. Né? Apocalipse 19, 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, que é Cristo, né, contra o seu exército. Né? O exército de Cristo somos nós que vamos vir junto com ele, né, para o Armagedon. Nesse momento, então, que nós vamos estar usando a espada. Bom, aí, versículo 13 diz assim: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, esse versículo aqui, ele menciona, né, o trono de Satanás, né,
esse trono de Satanás é o trono da besta. Lá no capítulo 3 nós vamos estar estudando isso com mais detalhe, né? Ou seja, aqui está falando de um principado, né? E está falando de uma região onde está instalado esse trono da besta. Então, o versículo está dizendo para nós que essa igreja de Pérgamo, ela habita onde está o trono de Satanás. Ou seja, onde era a sede do culto do imperador. E nós sabemos o quê? Que Pérgamo, né? Pérgamo ele fica na Turquia, né? E a Turquia é onde se adora o Deus Alá. Nós sabemos que onde se adora o Deus Alá, eles matam os que não adoram o Deus deles. Né? Então, esse trono de Satanás, então, ele está aqui na igreja de Pérgamo, né? E essa cidade de Pérgamo, então, ela fica na Turquia. E aqui menciona sobre Antipas, né? Antipas, ele era o pastor da igreja de Pérgamo, né? Aqui a Bíblia fala aqui que ele era uma fiel testemunha, né? Ou seja, ele era o pastor da igreja de Pérgamo, né? Que vivia onde Satanás habita, né? Onde estava o trono de Satanás. E esse Antipas, ele vai ser uma testemunha que vai ser morta, né? Durante aquele período da grande tribulação, né? Que diz aqui, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Antipas representa o quê? Uma testemunha que vai ser morta durante a grande tribulação, né? Antipas representa aquelas pessoas que serão fiéis a Deus e que não negarão o nome de Cristo. E quando nós olhamos lá para a história, lá para a tradição, né, a história conta que Antipas ele foi fechado dentro de um touro, né, um touro de bronze. Esse touro de bronze ele foi aquecido até ficar em brasa, né, e diz que Antipas ele morreu, né, orando e dando graças a Deus. Aí continuando, né, versículo 14, diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e da fornicação. Então, irmão, nós vemos aqui, né, que a gente já pode ver aqui que nessa igreja aqui, né, nas igrejas de uma forma geral, há dois tipos de grupo, né? Há dois grupos aqui. Há um grupo, né, que pratica o ensino dos nicolaítas, né, que nós vemos lá na igreja de Éfeso, e agora menciona aqui o ensino da doutrina de Balaão. Né? Então são dois grupos, né, que atuavam bem fortemente naquela ocasião. Né? Aqueles que pregavam o ensino dos nicolaítas na igreja de Éfeso, né? E agora aqui o ensino da doutrina de Balaão. Então, o Apocalipse aqui, ele pega, né, esse exemplo, né, de Balaão lá do Antigo Testamento e traz para nós, né? Porque Balaão era um falso profeta. E nós sabemos que no contexto da grande tribulação também vai haver um falso profeta. E Balaão foi um falso profeta que armou cilada contra os filhos de Israel. E aí eu vou dizer para vocês aqui, né, de forma resumida, né, a história de Balaão para que os irmãos possam entender, né, o contexto de Balaão e aplicar para o contexto aqui da Igreja do Fim. Então nós sabemos que Balaão ele foi um ungido profeta, né, mas depois Balaão se perverteu. E Balaque, né, Balaque era um rei moabita, né, e o Balaque então pediu seus servos para chamarem Balaão para poderem ir até a terra de Balaque para poder amaldiçoar a terra de Israel. Aí Balaão, então, ele pede uma direção de Deus, né, para saber se ele podia ir ou não. Aí quando ele pede a direção de Deus, Deus disse para não ir. Aí Balaão consulta o Senhor uma segunda vez. Só que no momento em que Balaão consultou a Deus uma segunda vez, isso foi considerado uma desobediência.
porque o Senhor já tinha dito para ele não ir. Né? Mas como Balaão tinha um interesse material muito grande dentro de si, né? Ele era uma pessoa que visava muitos bens material, né? Aí ele ficou insistindo, aí Deus disse para ele, então vai, né? Se você quer ir, então vai. E Deus então entregou Balaão à cobiça, né? Deus entregou então a Balaão à sua cobiça, né? Aí no meio do caminho, né? Nós sabemos que Deus usa uma jumenta, né, para repreender Balaão, mas não adiantou muito, né? E quando Balaão chega diante de Balaque, né, ele tenta amaldiçoar, né, o povo de Israel, mas Deus não tinha dado autoridade para ele. Quando ele ia amaldiçoar Israel, só saía da sua boca palavras de bênção. Mas Balaão, né, ele sabia que se os filhos de Israel desobedecessem, eles iriam tropeçar no caminho. Então Balaão ele tinha esse conhecimento. Aí Balaão então teve uma ideia, né? E a ideia que Balaão teve para fazer o povo tropeçar era fazer com que o povo se prostituísse através de mulheres. Né? E essa prostituição, então, ela vai ocorrer, né, quando os filhos de Israel comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, no momento em que o povo de Israel se envolveu com as mulheres moabitas, né, eles também comeram das coisas sacrificadas aos ídolos. E comer das coisas sacrificadas aos ídolos é uma figura da marca da besta. Por quê? Porque no final dos tempos, os homens só vão poder comprar e vender se tiverem a marca. Então, os servos de Deus, né, naquela época, né, da grande tribulação, eles vão estar em total dependência de Deus. Né? A questão da alimentação, a questão da água, né? Tudo virá da parte de Deus. E os homens, né, eles terão que ter a marca, né, para poder se alimentar. Né? E eles vão se alimentar o quê? Graças à imagem da besta. Então, se alimentar dos alimentos oferecidos pela marca da besta é como se fosse uma comida sacrificada. Quando nós vamos lá para Números, né, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Balaão levou as mulheres para o povo de Israel se prostituir, e aí comeram das coisas sacrificadas. Então esse foi o plano que arquitetado aí por Balaão, que deu certo, né? Que fez realmente o povo de Israel tropeçar. Então, irmãos, Balaão, né? Ele é um profeta, né? Um profeta ungido por Deus, né? Mas um profeta que mente orando e jejuando. Né? É um profeta que amou o dinheiro e fez o povo de Deus se desviar do propósito de Deus. Né? Fez o povo se desviar da atenção, né, que ele deveria dar a Deus. Né? Ou seja, ele vai ser um falso profeta que vai desviar a atenção do crente para a idolatria e para a fornicação. Né? Então, são falsos profetas, né, que vão estar presentes, né, nos últimos dias. Aqui em Números 22, versículo 5, diz assim: Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Esse é que interessante, mas Balaão é um profeta de Deus, né? Mas o versículo aqui, Números 22, 5, fala que ele estava no rio Eufrates, né? Então, o que Balaão estava fazendo no rio Eufrates? Nós sabemos que o rio Eufrates, né, ele passa pela Turquia, pela Síria e pelo Iraque. Né? Mas, embora ele estivesse lá no rio Eufrates, né, ele tinha um relacionamento com Deus de Israel. Né? Mas ele vendia as suas profecias. Né? Ou seja, né, ele estava ali pronto, né, a agir de acordo com a sua cobiça. Né? Então, ao mesmo tempo que Balaão servia ao Deus de Israel,
Balaão também servia aos deuses da Babilônia, né? Então, mostrando aqui uma tipologia do falso profeta, né? Balaão foi um falso profeta nos dias de Moisés, né? E vai haver também um falso profeta também na última semana. Aí o capítulo 2, versículo 15 diz assim: Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, nesse versículo aqui, né, Jesus está prometendo a vinda dele, né? Aqui ele fala mais uma vez da espada, né? Ou seja, aquela espada que nós mencionamos lá no início, né? Lá do Apocalipse 19, né? E aqui mostra também que alguns crentes, né, que não se arrependerem naquela época, eles serão castigados com a espada, né? Está dizendo aqui: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, haverá crentes naquela ocasião, né, na última semana de Daniel, que não se arrependerão, né? Então eles serão castigados o quê? Com a espada de Cristo. E nós vemos aqui então, né, aqui o versículo menciona a doutrina dos nicolaítas, né? Então na igreja de Éfeso, o Senhor diz a palavra de Deus que o Senhor aborrecia a obra dos nicolaítas, e aqui na igreja de Pérgamo ele odeia os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então veja a questão do mal se alastrando, né? Então na igreja de Éfeso nós tínhamos a obra dos nicolaítas, mas já aqui na igreja de Pérgamo nós temos o que? A doutrina dos nicolaítas, né? Então é como se houvesse uma expansão, né, desse, vamos dizer assim, desse grupo, né, no meio da igreja. Aí o versículo 17, né, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então vamos ver aqui inicialmente, irmãos, essa questão, primeiramente, essa questão da pedra branca. Então essa pedra branca como que acontecia antigamente, né? Num julgamento, ao juiz votar pela absolvição de uma pessoa, o juiz ele colocava uma pedra branca, né, dentro de um vaso. Quando ele queria condenar uma pessoa, ele colocava uma pedra preta. Então aqui está dizendo aqui que Cristo vai dar uma pedra branca, ou seja, no sentido de absolvição, de perdão, né, dos nossos pecados. Ou seja, aqui é como se dissesse que o vencedor, né, está sendo declarado justo, né, por meio da fé em Cristo. Da mesma forma que aquela pessoa ela era absolvida quando o juiz colocava a pedra branca, né? Ao nos dar a pedra branca, Cristo está dizendo para nós que nós somos declarados justos, né, por meio da nossa fé em Cristo. Depois ele fala aqui, né, sobre o novo nome. E nós sabemos que na Bíblia, né, o nome ele sempre representa a essência da pessoa, né? Ou seja, o nome da pessoa, né, os acontecimentos que acontecem com aquela pessoa na Bíblia reflete, né, o nome dela. Então nós temos em muitos personagens na Bíblia, né, que os acontecimentos que passaram na vida dela refletem exatamente o nome dela, né? Então o nome, né, ele representa a essência da pessoa, né, a essência que a pessoa carrega. E quando fala dar o nome, né, dar o nome significa que uma pessoa tem autoridade sobre a outra. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe dá um nome a seu filho, o que significa isso? Significa que o pai e a mãe têm autoridade sobre seu filho, né? Então, dar um nome significa autoridade sobre a pessoa, né? E nós vimos o quê? Que nós sabemos que na Bíblia Deus mudou o nome de várias pessoas, né? Simbolizando o quê? Uma nova identidade para aquela pessoa, né? Deus falou para Jacó, né? A partir desse momento, o seu nome será chamado de Israel, né?
E a partir daquele momento ele mudou toda a identidade de Jacó. Então esse novo nome significa que é algo que Deus, na realidade é algo que Deus pensa de você, né? Ou seja, ele está nos declarando, essa mudança de nome, né? Esse novo nome significa que é algo, alguma coisa nova, né? Que Deus pensa a seu respeito. Lá em Isaías 62, versículo 2, diz assim: As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Então aqui está falando da igreja, né? Do povo de Deus, né? As nações verão a tua justiça, né? As nações vão contemplar, né, a igreja, né? E todos os reis a tua glória, né? A glória da igreja, né? E serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Bem, então vamos, né, visto isso aqui, vamos agora para a questão do maná escondido. Então, para nós entendermos a questão do maná escondido, irmão, nós vamos ler aqui alguns versículos bíblicos, né, exatamente para fundamentar, né, melhor essa ideia do maná escondido. Então, primeiramente, nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, 1 diz o seguinte: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Então aqui essa passagem aqui ela está falando, né, que ela está dizendo que na lei, né, estão as sombras, né, sombras e figuras, né? Então nós sabemos que a sombra, né, ela não aperfeiçoa ninguém, né? Mas nós precisamos da sombra para podermos entender a realidade. Então na antiga aliança, no Antigo Testamento estão as sombras e no Novo Testamento está a realidade. Mas para nós podermos entender a realidade, nós precisamos da sombra para poder entender a realidade, né? Então nós vamos nos voltar lá para as sombras, né, para podermos entender essa realidade aqui do maná escondido. Quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, né, capítulo 16, versículo 32, diz assim: E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também a Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Então nós estamos vendo aqui nesse versículo aqui, né, que o Senhor ele pediu, né, a Moisés e Arão, né, para guardar uma medida do maná e colocá-lo lá na Arca da Aliança, né? Então esse maná lá na Arca da Aliança serviria o quê? Como testemunho para as gerações do povo de Israel, né? E esse maná que foi colocado lá na Arca da Aliança, ele não estragava, né? E o que tinha na Arca da Aliança, né? Isso nós podemos ver lá em Hebreus 9, versículo 4, que diz assim: Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então, o que continha dentro da Arca da Aliança, né? O maná, a vara de Arão, né, e as tábuas do concerto. E agora vamos fazer agora, né, uma conexão, né, do maná com Cristo, né? Será que tem alguma ligação do maná com Cristo, né? Se nós formos lá para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31, lá diz assim: Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Então, irmãos, quando a gente faz aqui, né, faz a análise, né, do maná com Cristo, né, aí a gente faz o seguinte questionamento, né? Será que a única a intenção de Deus de guardar o maná, né, na Arca da Aliança, né, numa caixa de ouro, era somente para os outros verem? Né? Quer dizer, Deus pediu, né, a Moisés e Arão para guardar, né, o maná lá na Arca da Aliança. Por qual motivo? Né? Só para as pessoas ficarem ali olhando o maná? Né? Porque o que aconteceu? Né? Na realidade, né, ninguém poderia ver a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança ela estava onde? No Santo dos Santos. Ninguém podia entrar, né, no Santo dos Santos para ver a Arca da Aliança. Então, por qual motivo Deus pediu a Moisés que guardasse aquele maná ali na Arca da Aliança? Porque, na realidade, irmãos, quem iria desfrutar desse maná seríamos nós. Então, nós que iríamos desfrutar desse maná. Né? E aí, quando nós vamos lá para Jeremias, né, Jeremias capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Né? Ou seja, a arca da aliança, né, não nos virá mais à mente. Né? Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então aqui está falando que no trono do Senhor, né, lá no reino milenar, né, reunirá, todas as nações, né, se reunirão em torno do trono do Senhor. E o 18 diz assim: Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, né, as duas casas de Israel, né, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Né? Então está falando aqui do tempo, né, em que as duas casas de Israel andarão juntas, né? Que vai ser lá no reino milenar, né? Onde as duas casas andarão juntas, né? Então, irmãos, quando as duas casas de Israel estiverem juntas, né? Elas não lá no reino milenar, elas não vão mais se lembrar da arca, né? Porque a arca um dos utensílios, né, mais importantes do tabernáculo, né? Ela fazia parte lá da festa de expiação. Agora, lá no reino milenar, não vai ter mais leis em tábuas de pedra, né? Por que não vai ter mais leis em tábuas de pedra? Porque as pessoas lá não vão mais andar na dureza do coração. A lei agora vai estar dentro do coração deles, né? Lá no reino milenar. Então, quando o Filho de Deus vier, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, né? Ele é o verdadeiro maná, né, que veio ao mundo, né? No momento em que Cristo, né? Aliás, no momento em que Cristo veio, né? Em carne, ele se tornou o quê? O verdadeiro maná, né, que veio ao mundo. E no momento em que Jesus ressuscita, né, o corpo dele é o quê? Glorificado. E ele é introduzido no céu, ou seja, o Cristo, né, que é o próprio maná, né, ele é colocado num pote de ouro lá no céu. Então, quando o Cristo ele subiu aos céus, né, é como se ele já tivesse subido com a igreja glorificada. Paulo fala que nós já estamos o quê? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Porque nós estamos o quê? Nós estamos escondidos em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos escondidos em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, hoje, irmãos, a nossa vida, né, ela está o quê? Ela será, né, manifesta em glória. Né? Então, um dia nossos corpos serão glorificados. Né? Então, hoje, né, nós já estamos o quê? Escondidos nele. Né? Até que ele venha nos buscar, até que Cristo venha nos buscar, hoje nós estamos escondidos nele.
E quando ele vier nos buscar, nós teremos o quê? O corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Né? Por quê? Porque nós somos um corpo com ele. Né? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, nós somos um só corpo com ele. Então, esse maná, o que representa então esse maná escondido? O maná escondido, então, ele representa o quê? O nosso corpo glorificado. Esse, então, o significado, né, do maná escondido para nós. Amém, irmãos? Então, aqui nós encerramos aqui a igreja de Pérgamo, né? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham compreendido. Né? Caso os irmãos não tenham compreendido, peço que você escreva aí nos comentários, né, a sua dúvida, para que nós possamos esclarecer, né, vocês, as suas dúvidas, né? E peço a você, né, que se você ainda não é inscrito, né, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, né, para nos ajudar aí na divulgação desse vídeo, né, para que também outras pessoas, né, possam também ter o conhecimento, né, da palavra do Senhor, né? E no próximo vídeo, né, no próximo vídeo, nós estaremos estudando, né, a igreja de Tiatira. Então, nos acompanhe aí no canal e não perca, né, os próximos vídeos, onde nós vamos dar continuidade, né, aos estudos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, eu agradeço, né, aqueles que permaneceram até o final aqui, né, do nosso vídeo. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.